Bom dia, bom dia, bom dia, casais. Bom dia, bom dia, São Bernardo do Campo. São Paulo, Brasil, planeta Terra. Hoje é? Dia 15 de outubro, dia do professor, né? Hoje é dia do professor, parabéns. Minha professora, assim, ela é pedagoga formada, então é uma professora. E professora de arte. Isso. E psicóloga. Não, psicopedagoga. O John, bom dia John, Rio de Janeiro, aqui com a gente. Aí, ó, aqui São Paulo está nublado, São Bernardo está nublado, chuvoso. E vamos tá curtir esse momento agora que a gente tem aqui para estar buscando o conhecimento da Palavra de Deus, amém? Amém, glória a Deus. O tema de hoje é repreensão proveniente da Escritura. Amém. Está escrito em 2 Timóteo 3,16 o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém. Amém? Bom dia, casal do Subtil. Bom dia, saudade de vocês. A gente tá falhando nas lives de vocês, mas assim... tá meio corrido. Tá meio corrido, o negócio tá... Como diz o Lúcio, tá machado na madeira. Bom dia, Fabi. Vamos começar com uma oração? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha hoje se fazer presente na nossa vida, Senhor, nos dando entendimento, discernimento da sua palavra, nos dando a sabedoria que vem do alto, Senhor, em nome de Jesus, se faça presente na nossa vida, na vida dos casais aqui presentes, em todos aqueles que estarem vendo esse vídeo, Senhor. Em nome de Jesus, que seja feita a sua vontade e assim seja. Amém. Amém. Vamos ler novamente o versículo. Vamos ler para a gente entender que hoje é bem interessante essa lição. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Quem aqui tem o hábito... Bom, vamos lá. Quem aqui tem o hábito de pesquisar as coisas na Palavra de Deus, ou está buscando a Bíblia, está colocando em primeiro lugar o seu devocional... em primeiro lugar, a primeira coisa que acorda é ler as Escrituras. Quem aqui tem esse hábito de procurar, se tem alguma dificuldade, se precisa de alguma, até mesmo de uma repreensão, busca a Palavra de Deus. Bom, até um tempo atrás, eu e meu esposo, a gente não tinha esse hábito, né, Anderson? Não, a gente tinha essa questão do tipo, fazer uma leitura de forma, como é que fala, não de estudo, vamos ler a Bíblia, tal, alguma coisa do tipo, e a gente às vezes não tinha essa questão de buscar o conhecimento, né, o contexto do que a palavra tem a passar pra gente. Muitas vezes Deus usa a palavra, muitas vezes não, sempre Deus usa a palavra para nos ensinar, para nos instruir. Mas quando você vai para dentro da palavra para você fazer uma leitura pura e simplesmente, é uma leitura como de um livro normal, você vai conhecer muitas histórias, você vai ver o que Jesus falou, tudo, só que você não conhece o contexto daquilo, você não conhece o porquê que foi falado aquilo. E a gente vê que muitos casais crescem com isso, né? Conhecendo as escrituras, tudo, mas assim, precisa focar naquilo que a palavra tem a fazer. E o que a gente busca com isso? A gente melhora, né, com isso. Fazendo o quê? Memorizando, né, filha? Sim, mas nós vemos que existe uma dificuldade enorme com os casais no seu relacionamento, no seu convívio diário. Casais sofrem diariamente e às vezes eles falam: meu Deus, o que eu faço? Às vezes a gente recebe mensagem principalmente das mulheres, porque as mulheres são mais sensíveis, elas querem saber: meu Deus, meu marido não gosta mais de mim, que direção eu devo tomar? Ou às vezes casais que estão sofrendo, porque eles não entendem como é fácil você entender o que você tem que fazer através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela cura, ela transforma. Se você tem o livro, a Bíblia,
alinhado na sua mente, tudo fica diferente. E aí, às vezes, a gente fica se batendo sem entender. Às vezes, a gente não respeita uma repreensão. Verdade. Por quê? Porque a gente não buscou na palavra de Deus. A gente não buscou na Bíblia. Porque a Bíblia é um livro que ali você tem sobre tudo. Sobre relacionamento, sobre finanças, sobre convívio familiar, sobre educação de filhos. Ali é um livro que, se todos nós tivéssemos esse entendimento, buscaria ter ele na mente. Tem um filme muito interessante que nós assistimos há um tempo atrás. Meu esposo ficou encantado com aquele livro que ele é cego. E o livro de Eli. O livro de Eli. Meu Deus, no final, aquele desdobramento. A mensagem que ele passa, né? O que ele ainda está falando do livro, assim, porque você pode viver, que nem a gente pode viver com a Bíblia o tempo todo na mão e a gente não conhecer o que está escrito dentro da Bíblia. Muitos pregadores, muitas pessoas hoje colocam isso aqui debaixo do braço ou deixam aberto lá no móvel dentro de casa, dentro do versículo, dentro de Salmos 91, Salmos 93, né? E aí Salmo 90. Salmo 90, e aí você pega e deixa aquilo ali, mas você não sabe o que aquilo ali quer mostrar para você. Por exemplo, que nem a gente tem aprendido, e até a gente lançou o desafio nesse mês de outubro, fazer uma leitura diária do livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, dá um mês certinho para você ler. E você, em um mês, você lendo um capítulo por dia, você vai aprender ele, sabe, em um mês tranquilo. O que acontece? Você tem que fazer o quê? Você tem que praticar essa leitura fazendo o quê? Buscando o contexto daquilo que a palavra fala. E a gente fala Provérbios porque Provérbios ensina muito sobre a repreensão. Provérbios ensina muito sobre ter sabedoria. Provérbios ensina muito a como você deve agir, sabe? Você agir de acordo com a vontade de Deus. E o que acontece se você levar isso para dentro do relacionamento, se você levar isso para dentro Eu e Elaine lemos Provérbios todos os dias. Se a gente começar a ler, se a gente começar a conversar sobre aquele capítulo que a gente está lendo, se a gente começar a memorizar aquilo, entender o contexto daquele capítulo que está falando, o que vai acontecer na nossa vida? Essa palavra vai começar a ficar aqui dentro da sua cabeça. E quando ela fica aqui dentro da sua cabeça, você começa a trabalhar os seus pensamentos muitas vezes pela palavra, entendeu? Porque é assim que deve ser. Só que a gente não tem esse costume. Como a gente não tem um costume de fazer a leitura da Bíblia, buscando um contexto, buscando o entendimento daquilo que ela quer falar, você faz o quê? Você faz uma leitura simples. Mas quando a gente faz isso, né, filha, a gente memoriza junto, a gente fica mais fácil. Porque praticamente, se ela começar a ler, por exemplo, se ela começa a ler Provérbios 5, na metade do Provérbios ela parar, e eu já sabendo dessa leitura, já a gente ter estudado isso assim, eu completo, né, filha? Sim. Bom, nós podemos desafiar os casais que estão com algum problema, com alguma dificuldade a fazer o que o Anderson acabou de falar. O que nós podemos fazer? Nós podemos pegar 10 versículos, 10 versículos sobre repreensão. Por que repreensão? Porque nós estamos aprendendo que é através da repreensão que nós podemos transformar algumas atitudes no nosso relacionamento, algumas mudanças que nós podemos fazer que pode mudar o cenário. Às vezes o cenário está nublado, através de provérbios que fala sobre a repreensão, esse cenário pode aparecer um sol. Então o que acontece? Vocês vão pegar 10 versículos que falam sobre repreensão. Vocês vão aprender esse versículo, um por dia, por exemplo. Decorar, aprender. Vamos aprender um por dia. Quando a gente aprender, a gente não só vai ler, não. A gente vai entender o contexto. O que esse versículo está falando pra gente? Quando vocês dois juntos vão ali, aprendem esse versículo, entendem o contexto. Depois de vocês entenderem o contexto,
vocês vão, quando vocês estiverem assim no carro, sem fazer nada, ou estiverem fazendo algo, cozinhando, que é um hábito comum aqui em casa. Então, vocês vão começar um versículo, por exemplo, Provérbios 4:6 fala: o que tem na sua mente, comanda o seu corpo. Ela me pegou de surpresa. Comanda o seu corpo. O que tem na sua mente é o que comanda a sua vida. O que comanda a sua vida, o que faz acontecer. Então, o que quer dizer? Se você pegar o contexto de Provérbios 4:6, ele fala isso. O que você fica pensando sobre isso vai acontecer. Deixa eu pegar a minha Bíblia. Pera aí, gente. Então, o que a Elaine falou é justamente isso. Quer ver? Aconteceu uma falha aqui, mas é para vocês sentirem. Para vocês sentirem que é assim. Precisamos estar alinhados. Por quê? Vamos levar isso para dentro do relacionamento. Vamos levar isso para dentro da nossa vida. De repente, a gente começa uma discussão. Eu e a Elaine, a gente tem uma discussão, tem uma desavença. E quando a gente tem entendimento do que é ter sabedoria, do que é viver entendimento na palavra de Deus, o que é entender o que é ter uma repreensão, entendeu? É isso que ela fala, o que é ter uma sintonia entre vocês e você ter uma sintonia na palavra de Deus, o que acontece? A gente vai ser ministrado, antes de levantar essa questão, a gente vai ser ministrado onde? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai vir habitar em nós e falar assim, seguinte, vocês aprenderam isso em Provérbios, que fala sobre a repreensão, que fala sobre vocês andarem juntos, andarem corretamente, não se deixarem levar pela ira e alguma coisa desse tipo. Vocês não entenderam isso na palavra em Provérbios? O que acontece? A gente de imediato fala, opa, Elaine, é o seguinte, como diz em Provérbios, tal, como diz na Bíblia, tal. Então você começa a caminhar dessa forma. Né? Quando você começa a caminhar segundo os conceitos, segundo o propósito de Deus, e não segundo a sua língua, não segundo o seu entendimento, sua ira, né? Muitas vezes a gente deixa se ira, como é que fala a palavra? Né? A gente pega porque não conhece as escrituras. Isso mesmo. Eu errei até o versículo aqui que eu estava falando pro Anderson, mas tudo bem. Vamos aprender junto. Então é assim, quando você erra por não conhecer é uma coisa. Agora, quando você erra conhecendo, tendo entendimento, sabendo do contexto, daquilo que você aprendeu, você erra por vontade própria. Sim. Entendeu? Então você não tem desculpa. Quando você erra por você não conhece, você fala assim, desculpa, filho, eu não sabia que isso falava isso, eu não sabia que isso falava aquilo. Agora, quando você erra, é que a gente já falou, quando você erra sabendo que você está errando, que você vai cometer um erro, aí é sem vergonhice. É falta de vergonha na cara. E o interessante é que quando você é repreendido pela palavra de Deus, você é repreendido com a palavra, fica mais fácil do seu cônjuge entender. Então, quando você repreende em amor, repreende na palavra, quando você tem a palavra entranhada na sua mente, por isso que eu falo, quando eu oro, eu falo, Senhor, que a sua palavra eu esteja cativa na minha mente, eu quero ter a tua palavra entranhada. Então, quando o casal começa a se alinhar, buscar na palavra de Deus, aprender a repreensão através de Provérbios, é um exercício que nós vamos praticar agora, né? Eu e o Anderson, nós estamos nos desafiando. Há um mês atrás, a gente acabou Provérbios e começamos Salmos. Agora nós vamos retornar a Provérbios, porque nós vamos fazer essa atividade junto com vocês. Nós vamos refazer. Só que agora a gente vai ler cada versículo, entender o porquê daquele versículo e vai decorar, e um vai completar o versículo do outro. Então, é um desafio, nós estamos nos colocando à prova. Como diz o John, é um compromisso público, e quando você tem um compromisso público, você não pode mais fugir dele, certo, John? É isso aí. É isso aí. Bom, gente, E só cortando, desculpa, só cortando... Quero as fotos às 4h50 da manhã, 30 dias. Sim. Pode deixar. Vamos, só para estar finalizando, assim, eu cortei você. Assim, o importante,
que a gente tem que deixar bem claro para vocês assim, que quando a gente faz essas coisas dentro da sabedoria de Deus, tudo, a gente tem que ficar gravado assim, e a gente evita mágoas. É isso mesmo. A gente evita contendas prolongadas que geram feridas. Essas feridas muitas vezes demoram para cicatrizar porque você não se arrependeu, porque você não pediu desculpa, porque você agiu de forma correta. Então assim, quando Deus trabalha na nossa vida, nos dando sabedoria, esse entendimento, esse conhecimento da palavra de Deus, a gente evita muita coisa ruim de acontecer na nossa vida. É verdade. Então que devemos, né, estar caminhando com a vontade de Deus, caminhando com a sabedoria de Deus, com os conhecimentos de Deus, para que a gente evite que nossos relacionamentos fiquem machucados, né? Se desgaste por causa de uma falta de entendimento. É isso aí. Quando a gente tem o Espírito Santo de Deus ali no nosso relacionamento ajudando, ministrando a gente, e nós temos a palavra de Deus entranhada na nossa mente, que aí tudo fica mais fácil. Porque quando você recebe a repreensão, você já automaticamente, o Espírito Santo já vem com a palavra aqui, ó. Lembra em tal versículo, Provérbios tal. Lembra que está escrito ali. Sabe, a gente vai ver as coisas diferentes. Nós vamos perceber que as coisas se tornam mais fáceis. Às vezes as coisas do mundo é tudo mais fácil, né? Ah, brigou, separou. Ah, tá difícil? Separa, pra quê? Mas quando você tá com a palavra de Deus entranhada na sua mente, você buscando, tem entendimento, meu amor, a palavra de Deus fala assim, vamos nos entender. Quando um completa a frase do outro, não sei se vocês lembram, logo que a gente começa a namorar, ou logo no começo do nosso casamento, pelo menos com a gente foi assim, né? A gente completava a frase do outro, um sabia o que o outro estava pensando. Quando o Anderson olhava para mim, querendo comer uma pizza, eu já sabia, só do olhar dele. Quando você tem essa ligação, quando você tá ali, né? Por que não ser diferente assim também, da mesma forma com a Bíblia, com a palavra entranhada na sua mente? Coloque Deus em primeiro lugar no seu relacionamento. Coloque Deus ali, alinhado com vocês. Tudo fica mais fácil. Verdade. Tudo vai ser diferente. A mulher tá no óleo hoje, hein? Meu Pai do céu, graças a Deus. Vamos tá chegando ao final, mas é para citar assim, para a gente não deixar de esquecer. Deus, quero guardar a Tua palavra em meu coração, para que eu possa me deleitar em Ti de modo mais completo. É verdade. Né? Se a palavra de Deus estiver guardada no nosso coração, a gente aproveita isso de forma mais completa, mais pura, mais, sabe, a nossa vida fica mais leve, né? É tudo. Quando a gente vive pela palavra, quando a gente vive entendendo o nosso propósito, o propósito de Deus na nossa vida, entendendo quem somos, isso fica muito mais fácil de colher os frutos daquilo que a gente tem plantado. Verdade. E a pergunta que vai ficar para todos hoje é: o que você vai fazer hoje para tornar a memorização da palavra de Deus algo mais importante no seu casamento? É o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos fazer. Porque o devocional ensina isso, e aí a gente pecou agora. Quando eu fui ver o versículo, não era o versículo. A gente sabe que a gente aprendeu, você vê aquilo que a gente é mostrado na prática. A gente já leu Provérbios quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes. Mas assim, vamos ler a terceira vez dentro de um contexto diferente de o quê? Aprendizado. Isso de mesmo. Conhecimento. Para que poder o quê? Para que a gente memorize em Provérbios, né? Para que a gente aprenda isso. Isso é para toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Verdade. Quando você precisar de alguma coisa dentro da Bíblia, você vai simplesmente de você ter lido e memorizado e ter buscado o contexto, de imediato falar: Senhor, o que eu preciso falar sobre relacionamento? Tal, está escrito em tal lugar. Aí você já vai lá e já abre direto, Efésios. Aí, ó, tá vendo? Já está funcionando já. Então é assim que funciona, tá bom? Tá bom. Tá bom? Vamos fazer uma oração. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos orar. Só para falar aqui, ó, o casal falou. Quando somos um dos
um com Deus, não existe dispersão. Assim é na relação, quando vivemos em unidade, não há separação. Isso, quando vivemos um com Deus, não tem dúvida, é só bênção. Amém? É verdade, amém, glória a Deus. Vamos orar. Pai, a Ti te rendo graças, a Deus. Eu te louvo e agradeço porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor nos repreende muitas vezes em amor, e que nós possamos, em nome de Jesus, aprender a repreender um ao outro em amor, assim como nós aprendemos hoje. Pai, que em nome de Jesus nós possamos ter uma intimidade total contigo e que nós possamos ser um contigo e que nosso relacionamento seja um contigo. Meu Deus, eu louvo o teu santo nome e eu agradeço, e eu sei que o nosso dia vai ser uma bênção e que em nome de Jesus nós vamos aprender provérbios para poder ajudar o nosso relacionamento no dia de hoje. Muito obrigada, Senhor, e eu agradeço por mais esse dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, muito obrigada. Obrigado pela presença de todos, John, Fabi, casal abençoado do Rio de Janeiro, casal executivo, a Rafaela e o Lúcio, a minha tia Rita, todos, a Marcela, todos que entraram aqui, a Léa também. Muito obrigada. Muito obrigado pela presença de todos. E é só lembrando, a série Repreensão termina hoje. Isso. E a partir de amanhã o negócio esquenta de novo. Mas continua quente, agora a tendência é esquentar mais ainda, que é o quê? Correção. Agora correção. É só agora o chicote está. Você vê que é uma lição completando a outra. A gente aprende sobre repreensão para poder depois falar sobre correção. Amém? A gente precisa aprender também. Isso é para nós também. Mais uma vez lembrando, o horário das 8h08, de segunda a sexta-feira. E no final de semana o devocional está aqui também, só que ele está escrito. Isso mesmo. Certo? Gente, muito obrigado mais uma vez, que vocês tenham um dia cheio da glória de Deus, muito abençoado, que seja o melhor dia da vida de vocês e continue transbordando na vida daqueles que vocês amam, na vida daqueles que vocês conhecem, na vida de todo mundo. Amém. Muito obrigada. Tchau, fica com Deus, até amanhã. Beijo, até mais. Tchau.